Vamos começar a falar dela, do mito, da lenda, da da deusa do Nilo, que foi enganada, que roubaram o dinheiro dela, roubaram presas dela, porque ela simplesmente não sabia de nada do que estava acontecendo em volta dela. Ela era tão ocupada, que ela vivia num mundo paralelo, né, e nunca se importou com dinheiro. Bom, não sou eu que estou falando, não é nem mais o perito, agora é o TJ. E na minha cabeça aqui, agora vai essa história de Ana Hickman, porque vocês só vão ver isso aqui. Eu vou responder para vocês o que eu disse no programa da Mari Cantarelli. Ela me perguntou no programa dela, falou assim: "Mas, Feltrin, você acha que a Ana Hickman mentiu tudo sobre isso? Que o Alexandre bateu nela naquele dia? Que tudo isso é mentira?" E eu falei: "É mentira. É mentira. Continuo achando e sempre vou achar. Sempre vou ter certeza, né, disso." Eh, Mudou toda a história na hora de depor, daí não era mais o braço que bateu, era o braço que tinha sido esmagado, errou o braço que estava machucado, depois de 18 horas que disse que ter sido o braço esmagado, estava carregando uma criança de 35 quilos no colo, não contou nada a ninguém, sabe, tudo mentira, tudo. Para mim, a Ana Hickman entrou nesse caso porque ela sabia que milhões de mulheres iguaizinhas a ela, não na beleza, mas de caráter, de comportamento, iriam segurar a mão dela. E essas outras milhões de mulheres que até hoje, ouvindo as histórias, vendo as provas, continuam segurando na mão de Ana Hickman, Dani Calabresa, Cíntia Chagas, são iguaizinhas, né? Porque tem um interesse no fundo, né? Ah, eu vou apoiar ela porque se um dia eu fizer isso com o meu ex, ela vai me apoiar também. O perito, agora eu vou explicar para vocês. Ah, mas foi feito outros laudos e os laudos falaram que as assinaturas foram falsificadas. E não foram falsificadas pela Ana Hickman. Bom, uma parte dos laudos foi ela que mandou fazer, então, obviamente. E a parte que a justiça mandou fazer, eu estou dizendo que tem jornalista incompetente. Deve ter perito incompetente também. Peritos que não querem pensar em nada disso. Porque essa perícia feita, que foi confirmado que as assinaturas são dela e que ela está fazendo autofalsificação, pelo maior perito do Brasil hoje vivo, Reginaldo Tirotti. A filha também é perita, né? Também ganhou processo lá. Né? A filha que fez o laudo, eles não têm medo de falar a verdade. É uma família que não tem medo de falar a verdade. Mostrou o laudo. As pessoas têm medo da Ana Hickman, gente. Medo. Eu ontem falei já, conversando com um amigo meu, e eu explicando para ele que eu ouvi de uma autoridade dizendo que não podemos, eu não posso encerrar o caso, senão vai todo mundo vir contra mim. É a Ana Hickman. Estou falando sério, gente. Esse é o nível da justiça. O Banco da Ecoval foi o primeiro banco. Tudo isso tem a ver com o Banco da Ecoval. O primeiro banco a ir processar Ana Lúcia Hickman foi o da Ecoval. De cara, porque ela estava devendo até as cuecas do marido, estava devendo lá, né? Eles estavam quebrados. O detalhe, assim, é que o Alexandre confirma todos esses empréstimos. Confirma, mas é claro que fui. É claro que ela assinou. É claro que ela quis. É claro que ela gastou. Mas estamos aí para 3 anos num caso e a justiça não consegue obrigar uma senhora a entregar o extrato dela, quebrar o sigilo, quebraram, mas não consegue apresentar a prova, porque se o marido é tão vagabundo, ordinário, desviador, fraudador, cafajeste, ladrão, facínora, mequetrefe, ele tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E ela nunca mostrou de onde saiu o dinheiro do empréstimo, para onde foi. Porque na hora que ela fizer isso, todo mundo fica sabendo que ela gastava esse dinheiro também. Então, o que é importante nesse caso todo foi que essa perícia foi feita por um perito de verdade, que não conhece a Ana Hickman e que não é lacrador. É a única coisa que eu posso saber. Então, o que ele notou? Ele falou assim, olha, a partir desse ano, acho que 2023, quando ela vai separar dele, começa a mudar as assinaturas, mas é tudo igual. Ele teve acesso a muito mais documentos aí, né?
E a justiça as acolheu. Ela não só entrou com um processo contra ele, ela fez uma acusação grave contra ele, dizendo que ele era um incompetente, que tá mais ou menos assim, vendido, e vai tomar um processo que não vai perder o rumo. Não sei nem se a Ana Hickman vai continuar sendo uma pessoa rica no futuro, sabe? Porque se as coisas acabarem do jeito certo, se houver um pouco de justiça entre algumas poucas pessoas da sociedade, a Ana Hickman está ferrada. Ela está ferrada, ela, Eduardo Guedes, todo mundo. Porque, vocês vejam, o Alexandre nunca agrediu ela. Ela que acusa o Alexandre de alienação parental o tempo todo, quando posta foto do menino com o atual namorado, escrito pai é quem cuida. Né? Se isso não é... Depois arregou e tirou o pôster, né? Mas ela dançou e rolou. O DEIC, a Polícia Federal de São Paulo, meus parabéns aí, a Delegacia de Polícia Geral de São Paulo, abriu um BO para a Ana Hickman dentro do DEIC. Sabe quantas pessoas na história do Brasil já tiveram um BO aberto, amando delegado-chefe da polícia dentro do DEIC? Ela foi a primeira. Então foi beneficiada desde o princípio, beneficiada sempre com a história. A palavra da mulher tem força, e olha aí onde a gente está. Quando tem o julgamento da Maria da Penha, do Alexandre, é tão vergonhoso o resultado, porque a justiça, a juíza e a própria promotora do caso, lá em Itu, deram a menor das menores penas possíveis dentro da Lei Maria da Penha. Tipo, não vai dar com tornozeleira, 1 ano, liberdade, não precisa, e pode continuar cuidando do filho. Quer dizer, é só para condenar o cara mesmo. Quer dizer, o Alexandre está sendo destruído e as coisas vão piorar. Eu acho que vão piorar. Não é que eu desejo, é que às vezes eu acho que algumas coisas... Ninguém consegue fazer muito, muito mal e se livrar disso, né? Boa parte disso é culpa do Alexandre. E ele, já falei isso para ele, posso repetir, o Alexandre sempre foi uma pessoa insuportável, né? Lidar com o Alexandre Correia, ao longo dos últimos 30 anos aí, dos últimos 20 anos, para quem trabalhava na TV, quem trabalhou na Record, quem trabalhou até no mundo da moda, era simplesmente intragável. Arrogante, prepotente, grosso, coice o tempo todo, mas jamais um agressor e jamais um ladrão. Tudo que o Alexandre foi, todo o ódio que ele ganhou das pessoas, foi por proteger a Ana Hickman como se fosse um bicho. Você podia xingar o Alexandre do que você quisesse. Se você fizesse uma piadinha com a Ana Hickman, ele ia te esperar na rua. E todo mundo pegou ódio dele. Então eu volto para a famosa jornalista que falou, não, se alguém falou é porque tem a ver, né? É esse tipo de leviandade que virou aqui no Brasil. E eu mesmo tive problemas com o Alexandre. Eu consegui separar as coisas. Por que é que um jornalista vagabundo, mau caráter, vendido, puxa-saco, que nunca teve nenhum problema com o Alexandre, trata ele também? Eu tenho o direito de tratar ele assim. Que nem um filho da puta. Vou ferrar esse cara. Ele não queria me ameaçar, ele não veio falar grosso comigo, então vou ferrar ele. Só que eu não sei fazer isso. Graças a Deus, esse menino, filho do Alexandre, da Ana, é uma criança muito especial, eu acredito, por estar passando tudo isso que ele está passando. Eu não sei que efeito isso vai ter no crescimento dele, mas vai ter. Ele vai ver esses vídeos um dia, ele vai saber o quanto eu gosto dele. Ele que me mandou até uma mensagem de Natal no ano passado. Obrigado por defender meu pai. E eu falei para ele, não estou defendendo seu pai, eu estou defendendo a honra, a minha honra, a honra da profissão. Não é porque eu não gosto do seu pai que eu não vou tratar ele com justiça. Né? Mas parece que toda a sociedade está do outro lado, mas é igualzinho o Cíntia Chagas. Olha aí, tem as provas da mentira, né? Tem, reincidente no que está fazendo, mas ganhou apoio lá de todo mundo, né? Agora, quando é uma outra mulher, que não é da tua patota, a Ana Hickman teve que rastejar para sair do bolsonarismo que ela era, para se tornar uma mulher de esquerda, e ainda culpou o marido, dizendo que ele que obrigava ela
a votar no Bolsonaro. Bom, desejo sorte. Eu não consigo nem desejar mais sorte, né? Para o Alexandre, para a Cláudia Helena, para a Bruna, para a doutora Elisa, lá do Banco da Ecoval, para o dono do cartório, porque essa mulher destruiu a vida de vocês. E está tentando destruir a minha também. Mas eu sou casca grossa, eu não tenho medo. Por falar em casca grossa, nessa semana aqui tive uma audiência também, porque o senhor Eduardo Guedes moveu 2 processos contra mim, um criminal e um civil. O criminal já está arquivado, acabou. Está pedindo R$500 mil, porque disse que eu prejudiquei a imagem dele, porque eu fico expondo a imagem dele negativamente para o público. E ainda se exaltou na audiência. Eu não queria falar isso, gente. Está me processando porque que é isso? Se exaltou na audiência, não está sob sigilo, posso falar isso? Porque eu chamei ele de cozinheiro. Ele não aceitou que eu chamasse ele de cozinheiro. A própria juíza falou, mas o senhor não é cozinheiro? A outra coisa, inclusive, quando saiu uma história que ele tinha uma Maria da Penha nas costas por causa de uma ex-mulher, a Surita lá, eu fiz uma varredura enorme em todos os cartórios, procurei todas as fontes, e todo mundo falou assim, ó, esse documento que esse site está mostrando é falso. Tem uma desconstrução aqui, não sei o quê. Eu publiquei, fui o único a falar, Eduardo Guedes está sendo vítima de fake news. Mais tarde, descobri que não estava, que ele tinha senha protetiva. Mas ficou ofendido, porque eu não queria falar sobre isso na audiência. Mas assim, porque fala tanto dele, por tanto dele, eu falei, olha, excelência, eu nunca falei do Eduardo Guedes. Eu falo do Eduardo Guedes quando tem a relação com o Ibope, quando ele sai de uma emissora, quando ele vai para outra. Agora, Eduardo Guedes vai mostrar uma receita de ensopado de costela na sexta. Eu vou dar matéria sobre isso? Eu falei, então, excelência, só me desculpe, mas o Eduardo Guedes, não digo que é um figurante em todo esse caso, mas é um coadjuvante. Ele só é notícia em todo caso na Hickman por causa da Ana Hickman. Porque Eduardo Guedes, ele em si, nunca foi notícia para nada. É um cara que dá menos audiência até do que o pastor R. Soares. Um programa que não é visto. O meu canal aqui, pobrinho, eu, sozinho aqui, sem ter amigos milionários, sem participar de corridas de Porsche, sem ser um cara que estudou na Bélgica a forma da verdadeira cristalização do especial gelato. Apesar de tudo isso, eu tenho mais audiência, eu tenho mais público que ele. E, principalmente, mais respeito. Então, além de mentirem, também vieram com processo de intimidação. Só na Hickman, acho que uns 4, 5 processos moveu contra mim, 6, talvez. Contra o Felipe Campos também. Ou você lambe a bota do salto dela, o salto da bota dela, ou você é um inimigo. E eu nunca fui inimigo da Ana Hickman. Hoje eu tenho desprezo por ela, tenho desprezo, não consigo ver a cara dela, eu não consigo ver a história. Por isso, talvez ela saiba disso, né? Porque depois eu vou fazer matéria, a carreira dela nunca mais vai ser a mesma. Né? Já perdeu bastante contrato, a imagem está bem marcada, eu não fico feliz com isso, mas foi ela que foi procurar isso. Foi ela que foi buscar isso. Né? Então, e ainda vem tentar calar, intimidar as pessoas por dinheiro, botar detetive atrás de mim, hacker, sabe? É patética, sabe? Usa foto falsa eu fui agredida e mostra a muqueta com roxo feito com Photoshop. Então, tudo isso é uma vergonha, mas a base de tudo isso, gente, a vergonha mesmo, é dessa dita, maldita imprensa da qual eu faço parte. Né? Porque eu não acredito que as pessoas consigam fazer mal intencionalmente. Como fizeram com o Alexandre, como estão fazendo com o Alexandre. É intencional. Eu não vou publicar nada que seja contra a Ana. Aninha! Agora, o Alexandre é um cafajeste canalha, tem que se ferrar mesmo. Eu não tenho como me libertar da opressão, querido Paulo Corrêa. Eu sou jornalista, mas assim,
Eu desprezo uma boa parte de quem trabalha comigo na minha área. Eu acho que essas pessoas fazem o possível para destruir a profissão que me deu tudo que eu tenho. Tudo. Minha casa, meu teclado, meus livros, foi tudo a profissão. E eu acho que a coisa mais absurda é alguém desprezar a própria profissão para manipular a informação, para fazer o público acreditar numa história. O senhor Guedes veio falar para a justiça que ele correu risco, que a imagem dele foi prejudicada por causa das minhas notas. Quem quase foi linchado aqui na padaria Delícia das Perdizes, que teve que afastar lá, foi o Alexandre Corrêa. Podia ter morrido ali, né? Agora você, porque eu falei que você faz um special gelato, porque você é cozinheiro, e porque dentro da TV você é irrelevante, isso prejudicou a sua vida? Não, tem 500 mil cozinheiros na televisão dele, gente. Eu sabia, desde dezembro de 2023, que isso aqui ia dar merda, né? Eu avisei, coisas pessoais. Fora, gente, que como eu não sou um jornalista mau caráter, eu não quero... Se eu quisesse destruir a vida de todo mundo, nesse caso, com informações que eu tenho, inclusive com provas materiais, mas eu não quero fazer isso. E eu não faço isso em respeito ao Alexandre. Eu não faço isso porque eu tenho pena da Ana. Faço isso porque eu tenho respeito por uma criança adorável, um anjinho mesmo, que está passando o que criança nenhuma deveria passar. Olha que eu achei que eu tinha sido sofrido alienação parental quando eu era criança, muita, né? Mas eu não imaginava o que essa criança, o que o Alezinho ia passar. O dele é 1000 vezes mais forte, mais pesado e mais difícil do que eu passei.